Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Com muita alegria que nós viemos hoje pela primeira vez a trabalho nesta casa. Então nós agradecemos de imediato ao convite, porque espírito muito endividado que nem eu precisa de muito trabalho. Então eu agradeço as horas de trabalho que me são concedidas. Nós escolhemos para refletirmos na noite de hoje um tema que nós chamamos de uma nova proposta. Então nós vamos convidar a todos para uma nova proposta. Mas esta proposta que nós trazemos, na verdade, não é nova. Porque quem nos traz esta proposta é, na verdade, Jesus. E Jesus, quando, prevendo já o fim da sua jornada na terra, ele reúne os de seus discípulos. E num último momento, um dos últimos instantes em que se encontra no corpo físico, ele então vai se dirigir aos apóstolos, onde ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Então, neste momento, nós recebíamos a notícia de que haveria um outro Consolador na terra, que estaria nos trazendo tudo aquilo que Jesus, naquele momento, não podia ter nos dito. E muitas questões que ele havia deixado um véu propositadamente lançado para que nós, em amadurecendo em humanidade, pudéssemos, então, aprender cada vez mais. E eis que, então, passa-se o tempo, nós observamos a humanidade em evolução, até que, na França, na Europa, nos anos de 1850 e poucos, começa-se o fenômeno das mesas girantes. Que todos aqueles que já estudaram ou já leram algo sobre a doutrina espírita vão lembrar que era um fenômeno onde as pessoas se reuniam na Europa naquela época, ouvindo e vendo, percebendo mesas que davam respostas, que falavam, porque diziam coisas às pessoas. Até que então um dia encontra-se Hippolyte Léon Denis Rivel, um grande estudioso, um grande educador naquela época. E não de pronto atende ao convite para observar aquelas mesas, porque até então ele dizia: mas mesas não falam. Até que no seu terceiro encontro, ele vai aceitar o convite e vai ao encontro desses fenômenos. O que nos leva a todos nós a qualquer coisa que venham nos dizer? Curiosidade e entretenimento. Naquele período, entretenimentos eram as mesas girantes na época. Kardec, então, quando chega a observar que naquela época ainda Hippolyte Léon Denis Rivel, um grande educador, percebe que ali não havia apenas mesas, não havia coisas perdidas, mas havia algo por detrás. Ele começa então a observar em primeira instância a imortalidade da alma. Observar que ali havia fenômenos inteligentes, porque pranchetas não dão respostas. E então, aquele homem que era um educador, vai orientando a sistematização daquilo tudo. Começa a propor e a perceber as consequências morais de tudo aquilo que já havia naquela época. E então, ele aproveitou o que havia de melhor naqueles fenômenos. Não entretenimento e curiosidade, mas a forma educativa em que algo superior estava lançado na Terra. E ele propõe, então, a começar a fazer perguntas. Aí nós começamos a perceber o educador que era Kardec. Porque eu não sei se vocês já perceberam que para perguntar alguma coisa é preciso saber de algo. Porque senão a gente nem sabe o que perguntar. Então, a única diferença que tinha daquele homem que fazia as perguntas para aqueles que respondiam era um corpo físico e outros sem. Porque eu era tão inteligente e espetacular quanto aqueles que davam as respostas. Kardec começa os estudos do Livro dos Espíritos. Começa-se então uma nova proposta. Começa uma nova era na humanidade.
Porque no Livro dos Espíritos, que a princípio em 1857, especificamente 18 de abril, e que teve uma certa resistência do dono lá da livraria para que fizessem a obra, mas sua mãe teve um sonho, em que dizia que era necessário publicar aquela obra. E então é aceito o desafio. Uma obra em que é lançada sem que se tivesse nada de mídias como se tem hoje. Esgota-se de uma forma impressionante a venda de O Livro dos Espíritos. Primeiro lançamento com apenas 501 questões, onde Kardec segue estudando. E onde nesta obra nós vamos descobrir não somente as suas 4 partes que são importantes, mas nós vamos descobrir uma introdução que nos fala de muitas coisas, uma conclusão que nos leva a uma reflexão e nos traz um legado para a humanidade. É necessário, neste momento, nós olharmos para a obra O Livro dos Espíritos, porque esta nova proposta que Jesus nos trazia, e ele nos diz que mandaria um outro consolador, e a doutrina é o consolador prometido, o Espiritismo só consola porque primeiro ele esclarece. Porque se ele não nos esclarecer os mistérios da vida, que até então muitos de nós procurávamos, para saber de onde vim, para onde eu vou, por que eu estou na Terra, o que nos acontece, quais são as razões das nossas dores, das nossas dificuldades, nós precisamos de esclarecimento primeiro, para assim vir o consolo. Porque nós precisamos refletir na razão o porquê das coisas. Por isso a doutrina ela é filosófica, científica, com consequências de um homem religioso, de um homem que agora se vincula a Deus, porque sabe por que está na Terra. E aí nós vamos perceber que algumas questões do Livro dos Espíritos, de acordo com a nossa subjetividade, nos trazem esclarecimentos belíssimos e que faz com que nós peguemos esta obra e sistematizemos o seu estudo. Porque é muito diferente para todos nós pegarmos algo e ler, do que pegar algo e estudar sistematicamente. Nosso querido e amado Divaldo Pereira Franco estuda sistematicamente o Livro dos Espíritos todos os dias. E aí então, nós vamos perceber que a obra nos traz 4 partes bem distintas. Primeiro vai nos trazer das causas primeiras. Vai nos trazer, falar e compreendermos Deus. Porque para muitos de nós, Deus até então era aquele velhinho sentado na cadeirinha de barbas brancas, que ficava a todos nós apontando e dizendo como cada um de nós seria. Mas Deus é algo muito maior. E este Espírito que sabia fazer perguntas, ele já sabe, nós já percebemos a sua inteligência na primeira questão do Livro dos Espíritos. Porque ele não pergunta quem é Deus, porque ele sabia que não era algo à nossa semelhança, mas que é Deus. E aí os Espíritos nos respondem: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Vai nos trazer a doutrina, os atributos de Deus. Vai nos trazer um Pai bondoso, justo, soberanamente justo e bom. E é justo e bom porque se separarmos, às vezes a nossa justiça como homens é severa. E a bondade demais nos faz perdermos muitas vezes e amolecermos o coração. Então é um Pai justo e bom. Um Pai onipotente, onipresente, que fez nas leis a sua providência divina. E é tão certo a sua providência divina que não cai um fio de cabelo de nossa cabeça sem que ele o saiba. Porque ele é soberanamente, ele é único. E aí nós vamos compreendendo como fomos criados, a criação. E quando então nós passamos para a segunda parte do Livro dos Espíritos, é a primeira vez que nós, quando estudamos essa parte, vamos perceber que existe um outro mundo. E este mundo coabita conosco este material. E que existem muitos e muitos mundos. E aí nós vamos estudar na segunda parte o mundo espiritual. E nós vamos trazer uma questão, apenas uma, de muitas que tem nessa parte, que diz assim: o que é a alma?
Questão 134 de O Livro dos Espíritos. E aí os espíritos respondem, um espírito encarnado. Então Kardec pergunta de novo na questão A, que era a alma antes de unir-se ao corpo? Espírito. Então nós somos espíritos, certo? E aí ele faz então a segunda questão, a letra B da mesma questão. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Alma e espírito são idênticos? E a resposta nos traz um leque de reflexões, porque eles dizem assim, os espíritos de luz. Sim, as almas não são senão espíritos. Ponto. Antes de se unirem ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o universo, o mundo invisível. Então, nós viemos de um mundo invisível, os quais temporariamente revestem o invólucro carnal para se purificarem e evoluir. Vejamos quem nós somos, de onde nós viemos. Aqui está a resposta. De onde viemos? De um mundo invisível, de um mundo além. Vai nos dizer que nós viemos deste mundo invisível, vestimos temporariamente um corpo carnal. Para quê? Qual o objetivo? Por que nós estamos aqui? Para nos purificarmos e para evoluirmos. E agora nós começamos a refletir, nós estamos num corpo. E como a maioria de nós vive? Como se nós fôssemos um corpo, único e exclusivamente. Então nós estamos em um corpo por algum período de tempo, mas retornaremos com a nossa evolução que conseguirmos neste período para onde nós viemos antes. Então nós, espíritos, estamos momentaneamente habitando um corpo físico para usufruirmos desta ferramenta que foi plenamente elaborada por nós, para que nós pudéssemos agora nos instrumentalizarmos para a evolução. Isto nos traz um ponto de vista diferente. Isto faz com que nós nos levantemos de manhã e percebamos que esta ferramenta de trabalho, que é o nosso corpo, de evolução, tem um tempo. E que todos nós temos uma passagem comprada de volta, mas que não sabemos dia nem hora que estaremos retornando. Portanto, nós não podemos deixar acumular afazeres. Nós não podemos deixar de dizer coisas que deveremos dizer. Nós não deveremos deixar de expressar os nossos amores, as nossas alegrias e de podermos compartilhar a vida física com os que estão conosco neste momento. Porque nós vivemos como se o amanhã nos fosse prometido e não nos está sendo prometido. Está nos sendo prometido uma vida no intervalo de tempo, mas que retornaremos à pátria. E a todos nós que temos a oportunidade de trabalharmos na seara de Jesus, orientando e esclarecendo espíritos, nós muitas vezes somos obrigados a dizer e a ouvir: ah, se eu soubesse que retornaria, tão logo eu teria feito diferente. Ah, eu teria feito tantas coisas de um outro modo. Mas às vezes nós só sabemos quando já estamos do outro lado. Portanto, aqui neste momento, nós percebemos que existe uma outra vida, existe um ambiente onde nós estaremos retornando. Vamos aproveitar o nosso ambiente do hoje, aqueles que estão conosco no agora, e levarmos esta nova proposta de Jesus, porque a proposta de Jesus é muito simples. Nós é que complicamos. Se nós queremos ser felizes, a proposta é muito simples. Para ter uma vida de relação, para vivermos uma vida de bem com a vida, como a gente diz, é muito simples. A regra de ouro é fácil e eu aposto que todos vocês sabem. Porque eu vou começar e sei que vocês sabem qual é o fim. Fazer aos outros o que gostaria que nos fizessem. Não tem novidade, tem? Não tem.
Nós queremos ser felizes? Nós queremos viver uma vida plena e evoluirmos e nos purificarmos? Vamos fazer para o outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Mas vamos avançar um pouquinho no Livro dos Espíritos e nós vamos fazer um pequeno comentário da terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais. Mas, na verdade, primeiro nós precisamos perceber o que é moral. E os Espíritos vão nos dizer que moral é a regra do bem proceder, questão 629. Isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos. Eita, regrinha difícil, né? Porque a gente faz tudo pelo bem de alguns. É ou não é verdade? Então nós precisamos descobrir essas leis morais, porque as leis morais são a chave do nosso progresso. Se eu visto um corpo físico por um período de tempo para crescer, para evoluir, para me purificar, as regras para que isto aconteça está na terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais. E as leis morais se iniciam nos dizendo que é preciso o homem. E quando fala homem, fala de nós encarnados. Porque homem, segundo o Livro dos Espíritos, é quem tem corpo material, perispírito, que é o envoltório do espírito e espírito. Então, é conosco que eles estão falando, para que nós possamos nos melhorar. E quem foi o modelo, o guia e modelo da humanidade? Jesus. Bom, e aí? Nós queremos trazer uma outra reflexão ainda dentro das leis morais. Para agradar a Deus, já que agora a gente sabe que existe uma vida futura e assegurar uma posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Questão 642. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. É mais difícil um pouquinho ainda evoluir, não é? Porque nós não somos responsáveis não somente pelo mal que nós não fizemos, mas pelo mal que decorre de um bem que eu não fiz. Muitas vezes nós estamos no atendimento fraterno e as pessoas que nos procuram, observamos características de pessoas deprimidas, muitas com questões bem sérias relatadas pela questão do suicídio. Muitas já tentaram, muitas pessoas com problemas de relacionamento, vários tipos de problemas, de questões que nos chegam no atendimento fraterno. E às vezes elas nos colocam assim, mas eu não sei por que isso acontece comigo, porque eu não faço mal para ninguém. Mas a grande pergunta é, que bem que você faz? Porque se nós reencarnamos para evoluir, e nós somos espíritos herdeiros de nós mesmos, que já nos diz Joana de Ângeles, nós estamos precisando trabalhar. Nós precisamos fazer algo mais. E às vezes não é muita coisa. Às vezes é apenas acreditarmos que nós podemos fazer, sim, algo melhor pela nossa sociedade, pelo local que nós vivemos, compartilharmos alegria, gentileza e fazermos o melhor que pudermos. Mas, quando termina esta terceira parte, na última questão, porque ali dentro tem as leis morais, lei de adoração, lei do trabalho, lei de justiça, amor e caridade, lei de destruição, 10 leis morais. Quando terminam as 10 leis, que são a receita da teoria do que nós precisamos fazer, Kardec, na sua excelência, nos faz uma pergunta que vai fazer com que nós possamos entender o que nós precisamos fazer. E então, na última questão desta parte, a questão 919, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual o meio prático? Porque o que eu tenho antes? A teoria, as leis. Qual é o meio prático?
mais eficaz, quer dizer que me dê mais resultado, que tem o homem, nós encarnados, de se melhorar nesta vida e ainda resistir à atração do mal. Questão 134 diz que a gente pega um corpo físico, reencarna para nos purificarmos e evoluirmos. E aí nós temos as leis morais. E então ele vai perguntar, tá, então a teoria eu já tenho. Quando nós estudamos e vamos nos profissionalizar, o que a gente tem primeiro? A teoria. E depois a gente vai para a prática, não é assim? A gente teve a teoria, qual é a prática? Aí os espíritos nos dizem assim, um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Kardec, então, vai perceber assim, nós conhecemos na letra A toda a sabedoria dessa máxima. Conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de o conseguir? Como é que nós vamos conseguir isso? Como é que nós vamos nos conhecer? E se nós percebemos, quem já teve a oportunidade de estudar o Livro dos Espíritos, a grande parte das perguntas não tem autoria de resposta, certo? São os espíritos na sua coletividade. Quando Kardec faz a pergunta qual o meio prático, teria que ter alguém que assinasse essa resposta. Porque teria que ter alguém que já tivesse experienciado. Porque como nós saberíamos se o que os espíritos dissessem se fosse alguém que não assinasse e que não tivesse praticado? Porque hoje nós sabemos que a pedagogia moderna nos diz que o exemplo não é uma forma de educar, mas é a única forma de educar. E então, vem Santo Agostinho assinar a resposta. Por que Santo Agostinho? Porque Santo Agostinho praticou aquilo que ele vai nos ensinar. Porque ele traz para nós uma reflexão do que ele fez. Porque não é uma receita de bolo que a gente vai testando. É uma receita em que ele já experienciou e para ele deu certo. Porque vivendo no século IV, dentro da igreja, ele passou por muitas dificuldades. E ele então consegue experienciar e consegue viver. E consegue evoluir de uma forma que foi convidado a fazer parte da pleide de espíritos do Consolador Prometido. E então, Santo Agostinho começa dizendo assim para todos nós. Faça perguntas a si mesmo. Mas ele diz, ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Ele diz ao fim do dia. Então é todo dia nós precisamos interrogar a nossa consciência. Passava revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Quando é mesmo que a gente faz reflexão? Pensando positivamente no fim do ano, eu acho, muitos de nós. Porque a gente vai vivendo, e vai vivendo. Até que um dia nós saímos do corpo físico e não conseguimos nem pensar naquilo que nós tivemos oportunidade de realizar. E Santo Agostinho nos diz que é preciso ao fim do dia. Por que ao fim do dia? Porque não adianta eu me lembrar de alguma coisa que eu sofri lá na minha infância, lá não sei quando, é por isso que eu sou assim. Sim, nós identificamos algumas coisas, mas nós precisamos agir. E o que ele fazia quando ele identificava que em algum momento aquele ponto precisava ser revisto? Ele tomava as providências. Ele ia se desculpar. E aí ele ia usar uma outra receita de Jesus, que dizia que se alguém nos tivesse, em algum momento, tivéssemos discutido alguma coisa, ide a sós e, em particular, reconciliar-se com o teu irmão. Se o conseguir, terá ganho um irmão, um amigo. Porque é assim que as coisas acontecem. Muitas vezes, nós não percebemos o início das nossas questões.
Mas as coisas vão nos desgostando ao longo da vida e nós vamos acumulando, até que chega um dia em que nós despejamos tudo, ou nós adoecemos. Porque quando alguém faz algo que não nos agrada, ou nós fazemos um processo de culpa porque fizemos algo que sabemos não estar dentro da lei, nós acumulamos isso dentro de nós. E essa raiva, esse ressentimento que está conosco, ele fica e ele vai ressentindo de uma tal forma que ele entra na nossa corrente energética. Ele vai descarregando energias vigorosas e vai nos atrapalhando a nossa mitose celular, a nossa divisão celular. E este processo nada mais é do que pode nos trazer as questões do câncer, as questões das nossas gastrites, que não sabemos de onde sai, das questões mentais, dos nossos não acertos, das nossas vivências diárias. Então, Santo Agostinho nos diz, faz uma reflexão todo dia. E ele vai nos trazendo sempre esta questão da importância de nos olharmos ao final de cada dia, de podermos corrigir o que é necessário. E para quem não leu esta questão ainda, ela é imensa. Ela é 2 páginas de resposta. Ainda tem uma nota de Kardec, logo a seguir. Então, nós precisamos buscar esta receita, porque se nós reencarnamos para evoluir, é necessário sabermos como e quando e onde evoluir. Bom, indo para a última parte do Livro dos Espíritos, e já encaminhando para as questões finais, na última parte do Livro dos Espíritos, nós vamos destacar 2 questões. Uma delas é a pergunta 920, que diz: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? E os espíritos dizem que não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Ponto. Mas, eu gosto quando tem mas, porque é para a gente se acordar, mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Mas o que é felicidade? O que seria para nós a felicidade? E como um bom perguntador, Kardec não ia nos deixar mal nesse momento. E ele então diz assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um, faz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Haverá uma felicidade comum para todos nós? E os espíritos vão nos dizer: para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, é a posse do material, das nossas coisas necessárias. Mas é o necessário para nós vivermos. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. A fé no futuro, a doutrina espírita nos traz nos seus esclarecimentos, no seu estudo e a sua comprovação. A consciência tranquila, cada um de nós vai buscar. Como que nós buscamos? Quando nós cumprimos as leis morais. Pouca coisa, né, gente? Só as 10 leis morais. Mas, com certeza, nós teremos a consciência tranquila, sim, se nós conseguirmos cumprir com as leis. Quando Kardec estava ainda realizando a codificação, mais precisamente no ano de 1860, já havia a obra O Livro dos Espíritos. Não foi nada fácil para este homem, este grande educador. E por isso nós iniciamos o nosso trabalho falando da inteligência dele, porque realmente era um homem notável. Muitas das nossas obras, que são 5, são
anotações, raciocínios dele. E Kardec sofreu muito naquela época, porque ele foi um homem, e quem já estudou obras póstumas sabe que sofreu muitas agressões, muitas coisas, calúnias. E um certo dia, ele estava muito triste, porque ele recebia muitas cartas naquela época, com muitas sarcásticas. Ele não tinha dinheiro para tocar a obra, mais livros, a sociedade parisiense estava bem, mas escasseava-se o dinheiro. E numa certa manhã, ele está sentado no seu escritório e ele está triste realmente. E então, chega às suas mãos, pela sua adorável Gabri, como ele chamava, um pacote. E neste pacote, quando ele começa a desembrulhar, tem uma carta. E esta carta vou me permitir ler a vocês, porque não saberia narrar da forma com que ela está escrita. Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe antes de tudo prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, por tenho fortes razões para isso. Sou encadernador, desde a meninice, trabalhando em uma casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança. Quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoniette partiu desta vida, levada pela moléstia da tuberculose. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros, ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de um trapo humano. Faltava ao trabalho, meu chefe ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorava diversas vezes o Senna e acabei planeando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-me as noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei num objeto, algo molhado, que se deslocou da murada e caiu aos meus pés. Surpreendida, eu distingui um livro que o orvalho havia umedecido. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz de um poste, pude ler logo no seu frontispício, entre irritado e curioso: esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Laurent. Estupefato, li a obra O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem ao volume, esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda contava da mensagem agradecimentos finais, a assinatura e o endereço. O codificador desempacotou, então, um exemplar de O Livro dos Espíritos ricamente encadernado, em cuja capa viu suas iniciais de seu pseudônimo, e no frontispício, levemente manchado, leu, com emoção, não somente a observação do missivista, mas também outra em letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram na sua publicação. Joseph Perrier. Após aquela leitura providencial naquela manhã, o professor Rivel experimentou uma nova luz por dentro.
aconchegando o livro no seu peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Diante do seu espírito turbilhonava um mundo necessitado de renovação e consolo. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos altos e, antes de retornar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Hilário Silva. A proposta de hoje, meus irmãos, a nova proposta, que não é nova, é que nós estudemos o livro dos Espíritos, que nós olhemos para esta obra que salva as nossas vidas, mas que não só estudemos, compartilhemos, presenteemos, ofereçamos às pessoas a luz do Consolador, e que as pessoas possam ler e se fartar de tanto esclarecimento, para que assim tenham consolo nas suas vidas, e que ao partir, nós possamos partir e voltar para casa com a nossa tarefa cumprida, com as nossas pequenas ações realizadas, as ações de um homem de bem. E que nós tenhamos um roteiro muito seguro. E quando as coisas ficarem difíceis, é uma única mão que nós temos que segurar. A mão daquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Agradeço a paciência de todos e que nós levemos em nosso coração a alegria de sermos espíritas, a alegria de encontrarmos nesta encarnação o farol das nossas vidas, a luz que nos guia e que nos diz que os nossos sofrimentos, todos, são para o nosso crescimento. E que possamos plantar alegrias, porque o que nós plantarmos hoje, não tenhamos dúvidas, nossos pés retornarão. Então que plantemos flores ao invés de espinhos, porque a colheita, meus irmãos, será obrigatória. Muita paz, que Jesus nos guie, que Kardec nos esclareça e que os nossos espíritos amigos permaneçam nos auxiliando ao longo dos nossos dias. Muita paz e obrigada pelo carinho e pela atenção de todos.